Bom dia, pessoal. Bom dia, 7 horas da manhã. Vamos levantar da cama porque o tempo não para e daqui a pouquinho você começa a ficar atrasado, então é bom sair logo. E enquanto isso, vai ouvindo aqui as noticinhas comigo aqui, porque eu vou atualizando para vocês o quadro do que acontece hoje no Brasil e principalmente lá fora do Brasil, que é para onde se voltam os nossos olhos nessa quinta-feira, dia 7 de maio de 2025, o dia em que Lula vai enfrentar a onça de cara limpa. Ou seja, daqui a pouco vai estar com Donald Trump no Salão Oval da Casa Branca, local em que pelo menos 5 chefes de Estado foram humilhados, né, feitos como motivo de piada pelo homem mais instável do planeta, o mercurial Donald Trump. Mas a viagem, que nasceu de uma longa negociação, atropelada na semana passada por um único telefonema, quando foi decidida, ela está cheia de surpresas, mas a armadilha que preocupa tanto a diplomacia brasileira provavelmente vai ficar fora do Salão Oval dessa vez. Até porque a conversa entre Trump e Lula foi uma conversa muito amistosa. Existe ali, apesar de todas as divergências no campo ideológico, uma simpatia pessoal e um respeito entre ambos, que a gente espera que não redunde em nenhuma cena de baixaria como as que esse maluco desse presidente dos Estados Unidos tem protagonizado ali. Mas pela urgência do acordo, né, e pelo tom do telefonema, por tudo que se noticiou, esse improviso que acabou culminando com esse encontro deve ser um improviso bastante produtivo. O que vai estar na mesa hoje? Principalmente a preocupação do governo brasileiro com algo que está na pauta do governo americano, que é a classificação dos nossos cartéis do crime organizado como organizações terroristas. Isso é algo que interessa aos Estados Unidos porque fragiliza a posição geopolítica dos aliados americanos, caso do Brasil, né? E nos coloca aí sob o risco de uma intervenção, que pode se dar em vários níveis, não é exatamente como aquilo que aconteceu na Venezuela ou o que aconteceu no Irã, mas é algo que fragiliza e muito o Brasil, é algo que trata de uma questão interna. Os americanos não sabem distinguir o que é grupo terrorista do que é grupo de crime organizado. Eles desprezam o fator da luta pelo poder, que aqui no Brasil, por exemplo, é ausente, no ambiente em que transcorre essa discussão. O outro assunto que vai dominar o dia de hoje é a delação de Daniel Worcário. A delação do Daniel Worcário já foi apresentada pelos advogados, ela está pronta, pelo que se informa, são 10 capítulos em que ele relata aí coisas que ele protagonizou e denuncia alguns agentes públicos. Mas as informações nos jornais de hoje dão conta de uma insatisfação do ministro André Mendonça com relação ao que foi proposto, porque, entre outras coisas, Daniel Worcário não se dispõe, nessa proposta de delação, a explicar, por exemplo, as relações dele com Davi Alcolumbre, né, que é um homem que tanto fez pelo sepultamento dessas CPIs, que não quer nem ouvir falar nesse negócio, e que tem um dos seus apaniguados, que é o presidente do Instituto de Previdência lá do Amapá, profundamente enrolado, né, com investimentos inexplicáveis de 400 milhões de reais na espelunca do Worcário, né? Espelunca do Worcário. E vocês sabem que o que atrai esses investimentos não é propriamente a rentabilidade de um banco que já estava quebrado quando eles foram feitos, né? É mais mesmo o cheiro da corrupção, da propina que correu por aí, que Worcário distribuiu à larga quando fazia a campanha para consolidar a sua armadilha chamada Banco Master. Então são os dois assuntos que estão no fulcro do noticiário hoje, obviamente que tem muito mais, e você vai ver aqui comigo. E nós vamos ter a Amanda Miranda de volta ao programa, atualizando a situação lá no sul do país, né? Temos novidades lá sobre a campanha do Carluxo e temos também o resultado de um inquérito policial que deveria investigar a invasão do partido UP e que vai morrendo sem nada, tá? Santa Catarina. É isso, pessoal. Vou chamar o Alex Amorim aqui, porque nós temos muita novidade também no esporte hoje. Alex, bom dia, meu caro. Tudo bem? Bom dia, nossa querida audiência. Bom dia a todos. Deixa o like aqui no canal, siga os canais do ICL Moreira, ICL Notícias. E vamos nessa quinta-feira maravilhosa que eu estou muito feliz, Panunzio. E siga também o Instagram de Alex Amorim. Isso Qual é a importante. sua arroba? @Alex Amorim, lá eu privei por conta de alguns acontecimentos, mas segue lá que eu vou aceitar. Sério que o seu Instagram agora é privado? Sim, mas logo mesmo estará aberto novamente. Isso cheira confusão em casa. É isso, Alex?
Algumas coisas pessoais um dia eu falarei aqui no ar, mas eu prefiro me respaldar um pouquinho agora. E segue minha página também, avante.verdão, lá no Instagram, que tem algumas informações sobre o Palmeiras. Eu estou um pouco fora, não postando tanto lá, mas segue lá que eu irei voltar novamente, Panuza. Então, qual é a arroba desse perfil onde as pessoas podem, os fãs sequiosos de Alex Amorim podem encontrar a sua produção intelectual em arroba? Avante.verdal, com 2 Os ali no final, sem um acento no A. Aí, ó, avante.verdal. Muito obrigado, Anderson. O Anderson tá rápido aí, é porque o Corinthians ontem garantiu a vaga, tá praticamente classificado na final da Libertadores, não é isso? Então, ou da Sul-Americana? Libertadores, eu só vou esperar o Anderson colocar aqui na telinha a arte da Libertadores. Prontinho. Então, ontem o Corinthians jogou contra o Independente Santa Fé lá na Colômbia, foi 1-1. Lembrando que começou perdendo o Corinthians, e eu estava assistindo esse jogo, eu estava muito alegre, e eu até comemorei o gol ali do Independente Santa Fé. Porém, hoje, quando eu acordei, eu vi que o Corinthians empatou ali no finalzinho com o gol do Gustavo Henrique, e eu tô feliz pelo Anderson e pelos corintianos aqui no chat, porque o Corinthians praticamente é o primeiro brasileiro classificado ali para a próxima fase da Libertadores. A gente está na fase de grupos e após vem as oitavas de finais, Panuza. Eu sei que você está feliz pelo Corinthians, tá feliz pelo Anderson, viu? Sim. Vocês têm noção do que é isso aqui, viu, gente? Tem dia que quase não tem programa aqui, porque a divisão aqui é terrível. Sim. Bom, mas parabéns aí pro pessoal do Anderson, então, porque o Corinthians está aqui no cai não cai no Brasileirão, não é isso? Lá embaixo na tabela. Isso, o Corinthians está ali embaixo, tá vindo com a campanha muito mal ali, mas tem um time bom que eu creio que após um tempo ali, alguns jogadores voltando de lesões, pode ser que o Corinthians brigue ali para uma vaga direta ali pela Libertadores ou até mesmo ficar ali no meio da tabela, Panuza. Beleza, vamos voltar para a sua arte, então, para a gente ver o que aconteceu ontem no mundo. Perfeito. O Independente Rivadavia empatou 1-1 com o Fluminense e o Cruzeiro empatou 0-0 com a Universidade Católica. Hoje teremos o Independente Medellín contra o Flamengo e seu ex-clube, eu não sei se é o ex ou atual, Mirassol jogará contra a LDU em casa para garantir. O Mirassol está muito bem na Libertadores. E ontem também, Panuzo, aconteceu 2 jogos ali da Sul-Americana. Teve o jogo entre o Botafogo e o Racing, onde o Botafogo ganha de 2-1 do Racing e o Vasco ganha de 2-1 do Audax italiano, o time ali do Chile. E nisso está bem classificado ali para a próxima fase da Sul-Americana. E hoje, para finalizar, teremos o O'Higgins do Chile contra o São Paulo para os tricolor garantir um passo importante para a próxima fase, Panuzo. E o Lândia? Então, eu tava pesquisando aqui, o Uberlândia vai jogar no dia 9/5 contra o Operário de Mato Grosso do Sul, pela 6ª rodada da Série D. Então, fica de olho que na segunda-feira a gente trará os resultados do nosso Lândia, muito importante, nosso Verdão de Minas Gerais, Panuza. Muito bom, tá ótimo. Obrigado, viu? Se for muito desfavorável o resultado, melhor não falar nada na segunda-feira não, tá bom? Panuzo, como a gente está sendo imparcial, é importante trazer o resultado sendo favorecido para nós ou não. Vamos nessa. Porque não é no teu, né? Sim. Gente, aí, vocês viram, essas são as notícias do nosso futebol aqui. O Lândia, como você sabe, é o Uberlândia, mas o Uberlândia vendeu o patrocínio para Uber, né? Que agora usa o próprio nome, Uberlândia. Até lá em Uberlândia agora já se ensina nas escolas que Uberlândia significa terra do Uber. Mas, enfim, a Uber comprou os direitos sobre o nome do clube e agora a gente só chama ele de Lândia aqui, tá? Para não cair na esparrela do merchan forçado que faz a gente fazer aí quando muda o nome de, sabe, Morumbis, por exemplo. Ridículo, né? Fala sério. Pois é, vamos para a meteorologia, então? Chega de falar bobagem por hoje, vamos aqui para os avisos meteorológicos. Olha, o mapa do INMET mostra aí que nós vamos ter um dia tranquilo no país, com chuvas lá no norte. A partir do nortão do Mato Grosso para cima chove em tudo quanto é lugar. E aqui embaixo também chove pra caramba também lá no sul hoje. Pode chover até 60 milímetros em uma única hora ou 100 milímetros no dia e também tem risco de chuva de granizo. Então nós vamos ter chuvas, olha, hoje em toda essa região aqui, né? Rio Grande do Sul inteiro e mais um pedacinho de Santa Catarina e até do Paraná, tá? No sul do Paraná. Teremos chuvas também aqui na região de Salvador até o sul da Bahia. E no restante do país será um dia seco.
vou agora mostrar para vocês como é que vai ser a previsão do tempo para cada uma das capitais, para que você saiba o que vai acontecer com o seu dia, tá? Bom, aqui no Rio Grande do Sul, já falei, nuvens, pancadas de chuva isoladas, nós teremos mais ao sul do estado uma pluviosidade maior, na medida em que se aproxima de Santa Catarina, diminui, até que no Paraná já chove pouco ou nem chove, tá? A temperatura em Porto Alegre vai a 31 graus, tá quente pra caramba esse outono lá. Em Florianópolis vai a 26, e em Curitiba, onde não deve chover, deve só ser um dia nublado, 27 graus Celsius de temperatura. Em São Paulo, a temperatura vai a 28 nas horas mais quentes, no Rio de Janeiro a 32. Em Vitória, onde existe possibilidade limitada de chuva, a temperatura vai a 30 graus, em Belo Horizonte a 29. Portanto, vai ser um dia quente no Brasil, apesar das chuvas que estão caindo por aí, né, em alguns lugares. No Centro-Oeste, Campo Grande vai ter 31 graus Celsius, nuvens no céu. Goiânia terá um dia de céu limpo, lindo. Brasília, a mesma coisa, temperatura em Goiânia 31, em Brasília 27 graus Celsius. Em Cuiabá, a temperatura chega a 33, sem chuva. Em Porto Velho, 31 graus Celsius, chove. Em Rio Branco, chove também, 32 graus de temperatura. A máxima em Manaus será de 31, em Boa Vista de 34 graus Celsius. Em Macapá vai ser 31 e em Belém do Pará, 33 graus. Em Palmas, no Tocantins, a temperatura chega a 35 graus. No Nordeste, São Luís, no Maranhão, terá 27 graus com chuva. Teresina, onde também chove, 32. Daqui para frente chove em todas as cidades, tá? Em Fortaleza, 32 graus de máxima. Em Natal, 31. Em João Pessoa, 30 graus. Em Recife, 28. Em Maceió. Em Maceió, 29 graus com chuva. Aracaju, nuvens, possibilidade de chuva isolada, 29 graus. Em Salvador, muitas nuvens, pancadas de chuva isoladas, é o que prevê o INMET para o tempo hoje no Brasil. E vocês podem observar aqui que essa área, que é a área onde andou chovendo demais lá no Nordeste, né, aquele estrago todo da semana passada, ainda há previsão de chuva durante o dia de hoje para a infelicidade da população, tá bom? Esses são, então, os destaques da meteorologia para o dia de hoje. E agora eu vou para os destaques do site do ICL Notícias, para que você comece a ficar muito bem informado para chegar lá no seu trabalho falando de tudo isso que vai acontecer. Primeira notícia do nosso portal aqui é, obviamente, o assunto do dia, né? É a reunião daqui a pouco entre Lula e Trump. Ninguém sabe exatamente o que pode acontecer, tem um clima de suspense no ar aí, porque Trump é um cara que, além de ser mercurial e instável, ele é absolutamente imprevisível. Então, para que tudo pareça bem até ele começar o show sádico dele, não custa nada. Mas os preparativos, todos eles foram cercados de todo cuidado, a despeito de essa conversa acontecer, na verdade, depois de meses de planejamento, a partir quase que de um improviso, né, que foi um telefonema na semana passada entre os dois chefes de Estado, que o Trump convidou, o Lula aceitou, e o telefonema foi encerrado com uma declaração de amor, I love you. É cheio de metáforas afetuosas, essa relação do Lula quando sentiu a química e não sei o que mais. Tomara que isso tudo se reflita no campo da realidade da diplomacia, né? Porque, afinal de contas, hoje sobre a mesa vão estar vários assuntos importantes para o Brasil. Primeiro, essa história de taxar cartéis brasileiros como grupos terroristas, que efetivamente eles não são. Mas isso leva o Lula para uma posição defensiva que é ruim para ele, inclusive no quadro eleitoral, porque está aí a direita já dizendo que Lula foi aos Estados Unidos para defender o crime organizado no Brasil, que é mentira, é completamente mentiroso. Além disso, nós temos que falar também nesse acordo lá, que certamente vai sair desse encontro, sobre terras raras. Afinal de contas, o Brasil tem aí 1/3 das reservas mundiais, né? O Brasil tem metade das reservas da China, é um país que é estratégico para a indústria americana de alta tecnologia, justamente por causa desses minerais raros, grafite, enfim, terras raras e outros minerais. Os Estados Unidos estão de olho nas nossas reservas, porque precisam delas para crescer, já que tem uma relação de declarada hostilidade com a China, né? Então, terras raras também vai estar lá sobre a mesa. A outra questão é a intervenção dos Estados Unidos em assuntos que são assuntos internos, de interesse só dos brasileiros. Por exemplo, o nosso processo eleitoral, né? A gente sabe como é que transcorreu o ano de 2022, com todas aquelas denúncias de fraude que eram absolutamente inverídicas, mas que transtornaram o clima político a ponto de promover
aquelas manifestações, os acampamentos em frente aos quartéis e culminar com a insanidade do 8 de janeiro, a tentativa de golpe de Estado mais burra da história da humanidade, né? Que felizmente não aconteceu por medo e incompetência dos golpistas. Mas tudo isso vai estar hoje lá na mesa com o Trump e esse é o assunto da nossa manchete principal aqui. Trump anuncia cartéis como prioridade no combate ao terrorismo antes da visita de Lula. Ou seja, né, ao chegar a conversa, Lula já tem uma pequena desvantagem, tá? E aqui o intertítulo dessa manchete fala que a nova estratégia de combate ao terrorismo coloca o hemisfério ocidental no centro das atenções. Uma matéria veiculada ontem pelo ICL, que foi bastante explorada por nós aqui no Desperta, provocou uma primeira consequência em relação ao governador de São Paulo. Por quê? Porque se descobriu agora, e graças ao ICL isso chega ao conhecimento do público, que a campanha de Tarcísio recebeu dinheiro até de gente que já morreu, tá? Mortos, deram dinheiro. E não é pouco dinheiro, não, 25 milhões são as irregularidades apontadas na campanha do atual governador e candidato à reeleição aqui em São Paulo, Tarcísio de Freitas. Daqui a pouquinho a gente vai detalhar. Vocês estão vendo aí essa situação de pânico que está acontecendo por causa da restrição ao tráfego de navios no Estreito de Hormuz. Nós temos lá um surto de hantavírus e o mundo ficou apavorado com isso, pensando que isso poderia levar a uma pandemia desse vírus e tudo mais. Mas aí a OMS está tranquilizando a gente e esse assunto está aqui na nossa primeira manchete secundária, né? A OMS está dizendo que não há risco de pandemia por causa desse vírus que encontrou ambiente fértil num dos navios que estão presos lá no Estreito de Hormuz, tá? O governo se empenhou muito pela simplificação dos procedimentos para renovação da carteira, para obtenção e renovação da carteira de motorista, mas agora existe o risco concreto de que seja necessário revalidar a carteira com o exame médico. Tá? Uma comissão lá no Congresso, a comissão da medida provisória que estabeleceu a renovação automática das carteiras, que resolveu colocar o exame médico de novo como uma prioridade, como um pré-requisito para a renovação das carteiras de motorista, tá? A próxima manchete, olha aí, esse é um assunto sobre o qual nós vamos falar bastante aqui daqui a pouquinho com o Kleber Lourenço. A homologação da delação do Worcari deve ficar só para a véspera das eleições. É um processo muito demorado. E ontem foi um dia de desentendimentos aí entre a defesa de Worcari e o ministro André Mendonça, que é o responsável por essa investigação judicial. Tá? Gente, um professor da USP falou que as flotilhas que têm sido promovidas como uma forma mesmo de pressionar o governo de Israel a aceitar a ajuda humanitária, que o governo de Israel tem que tratar isso com muito mais rigor, que essa flotilha em que foi preso o militante brasileiro deveria ser tratada com tal rigor que seria a última entre todas, né? Estou falando de um movimento humanitário, para ver como é que o sionismo leva a deformações no campo de visão, inclusive de pessoas tão bem dotadas de informação, como um professor da Universidade de São Paulo. Daqui a pouco vocês vão conhecer. É isso aí. Deixa eu chamar o Kleber Lourenço na redação, porque já são 7 horas e 18 minutos, para a gente começar a aprofundar o noticiário dele aqui. Kleber, cadê você? Opa, apareceu aí. Bom dia. Bom dia, Panúzio. Vamos jogar a pauta toda pro alto, vamos com o Break News, a coisa mudou toda. Nesse meio tempo que você estava lendo as manchetes, tivemos deflagração da 5ª fase da Operação Compliance Zero, viu? Meu Deus. Um dos alvos dessa operação é ninguém mais, ninguém menos do que o senador Ciro Nogueira, presidente do Partido Progressista. Mano, finalmente as coisas estão indo para onde tem que ir. Olha, isso, eu vou contar para vocês aqui. Hoje eu cheguei aqui de manhã bem cedinho, o Kleber já estava na redação. A gente sabe se os transportes de São Paulo estão funcionando bem pelo horário que o Kleber chega aqui, porque quando ele chega um pouquinho mais tarde é porque o trem quebrou. Kleber, fala para nós do diálogo que a gente teve enquanto eu subia a escada, você lembra? Hoje é um dia bom para ter uma operação da PF. Pois é, estava sentindo falta, fazia tempo que... Me diz só, satisfaz uma curiosidade, além do Ciro Nogueira, que é uma novidade maravilhosa, o Ibanez também está na relação de pessoas que vão ser visitadas aí pela Polícia Federal, não? Por enquanto, não temos informações da lista completa de alvos. Foram expedidos 10 mandados de busca e apreensão
e um de prisão temporária, Panunzio. Então, na verdade, não se sabe nem quem é o alvo da prisão temporária e nem quem são os alvos dos 10 mandados de busca e apreensão. O que a gente sabe é que entre os alvos dessa operação de hoje temos o senador Ciro Nogueira e a Justiça autorizou o bloqueio de bens de direitos e valores no valor de 18,85 milhões de reais também nessa operação. Isso do Ciro não? Ou dos vários? A operação agora, como gente, um todo. Também, vocês vão nos dar licença aqui, mas a operação está na rua agora, né? Ela começa às 6 da manhã, a Polícia Federal leva um pouco de tempo para divulgar. Então, os detalhes dessa operação a gente só vai ter quando ela terminar, quando terminarem de cumprir os mandados de busca e apreensão e de prisão. Nós não sabemos quem é o preso ainda não, né? Não sabemos. Só sabemos até o momento que dentro dos mandados que nós temos de prisão e de busca e apreensão, um desses 10 de busca e apreensão tem o Ciro Nogueira como alvo. Maravilha. Gente, o Ciro Nogueira é um cara tão enrolado, viu, Kleber? Ele tem uma teia de empresas, eu vou até mostrar para vocês aqui. A gente não sabe exatamente a extensão dessa medida, mas o senador Ciro Nogueira está lá no centro do alvo. Vou mostrar para vocês aqui a teia de relações do senador Ciro Nogueira. Se o Alex quiser colocar minha tela aqui no ar, pode colocar? Tá aí, ó. O senador Ciro Nogueira chama Ciro Nogueira Lima Filho, tá? Esse aqui é o cinturão de empresas ao redor dele, tá? Então tem tudo isso aqui, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 empresas. E muitas dessas empresas ele tem os parentes dele como sócio. Uma das principais é a Ciro Nogueira Comércio de Motocicletas. É essa aqui que você está vendo aqui, tá vendo só? Agora vamos ver, clicando nessa empresa, qual é a relação de sócios dele. Olha aí, ó. Iracema Maria Portela, é tudo mulher, filha e tudo mais, tá bom? Maria Eduarda Portela Nogueira. A gente falou da Maria Eduarda, que o Lula outro dia chamou de Duda aqui. Vejam só quantas empresas essa moça, que é uma influencer, tem. Olha, Ciro Nogueira Agropecuária e Imóveis, Maria Eduarda Nogueira Marketing Digital, Joci Comércio e Indústria, e vai para as outras aqui, olha. Speed Produtora, CNLF Empreendimentos Imobiliários, isso tudo na mão de uma influencer, hein? O Ciro transforma a família em sócios da atividade política que é tão lucrativa para ele. Vamos pegar de novo aqui a Maria Eduarda Marketing Digital e a Joci, não sei das quantas aqui, olha, elas se desdobram em associações com várias outras pessoas, tá? Essa é a grande teia do senador Ciro Nogueira, hoje objeto dessa operação anunciada aqui pelo Kleber. Kleber, tem mais alguma informação sobre essa é a Carbono Oculto agora? É a Compliance Zero. Compliance Zero. Os mandados de busca e apreensão e de prisão para onde são cumpridos nos seguintes estados: Piauí, São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal. Ah, então estão prendendo gente lá no Piauí. Isso é... Ou no Distrito Federal, ou por enquanto. Federal. Alô, Ibanez, já levantou, filho? Tá na cama ainda? É melhor levantar. Sei não, hein? Escova os dentes, faz a barba, porque pode ser... Tem que se apresentar às autoridades lá para tocar o pianinho lá na PF. Beleza, o Kleber daqui a pouco atualiza pra gente. Vamos para a pauta de hoje, Kleber? Agora podemos seguir. Depois deste break news leve e tranquilo. Só um lembrete também para a gente... Muito importante para a nossa comunidade maravilhosa não esquecer de deixar aquele like na nossa conversa, nosso programa, por gentileza. Isso é muito importante para a gente. Muito bom. Bom, já que você colocou para nós, trouxe a informação dessa operação de hoje, do toque de hoje, vamos começar por ela. Vamos falar sobre a delação do Vorcaro. Ela vai demorar, né? A gente estava pensando que era para já. Ontem tivemos várias informações aí sobre insatisfação do ministro André Mendonça e tudo mais, mas o problema é mesmo a negociação do conteúdo. Quando é que isso pode terminar, Kleber? Olha, eu conversei tanto com membros da PGR quanto também do gabinete do ministro André Mendonça para entender quais são os próximos passos. E, num primeiro momento, o que acontece é que a defesa do Daniel Vorcaro apresentou uma proposta de delação, com o que eles querem entregar, com o que eles querem levar às autoridades. Isso vai passar pela validação tanto da Procuradoria-Geral da República quanto da Polícia Federal. Isso deve levar um bom tempo, inclusive as fontes com quem eu conversei acreditam que isso só vai para a fase de homologação, que é quando a delação é encaminhada, ou a proposta de delação é encaminhada ao STF, ao ministro relator André Mendonça, lá em agosto. E em agosto, por volta da segunda quinzena de agosto, é quando começa o período eleitoral de campanhas.
Então, pode ser que a delação seja homologada às portas, ali, às vésperas da campanha eleitoral, que pode bagunçar muito o quadro político e criar ali um fato muito importante que vai ali embaralhar as peças do processo eleitoral deste ano. Eu questionei também o gabinete do ministro André Mendonça sobre os ritos e se eles estariam já em posse do material da delação de André Mendonça e recebi uma nota oficial do gabinete afirmando o seguinte, Panunzio. O gabinete do ministro André Mendonça esclarece que não há acordo de colaboração premiada em fase de homologação perante este juízo. O que o gabinete quer dizer? Que até o momento eles não receberam o material da delação e que devem receber, provavelmente, só apenas a validação da PF e da PGR, conforme manda o rito tradicional. O rito normal já é esse, é assim que funciona. Eles precisam fazer análise e depois encaminhar para o ministro relator. Lembrando que, a partir do momento que essa delação for homologada, caso ela seja homologada pelo ministro André Mendonça, qualquer tipo de vazamento, qualquer tipo de informação que vá parar na imprensa pode colocar o acordo de delação em risco. Até o momento a gente tem essa farra das especulações. Eu vi esses dias até matéria falando sobre o que tem e o que não tem na delação de Daniel Vorcar, assim como várias especulações, sendo que a PGR sequer ontem iniciou também os seus trabalhos de análise desse material. Eles receberam os anexos ontem, então está previsto para o início da análise desse conteúdo todo que foi enviado pela defesa de Daniel Vorcaro começar nos próximos dias, mas até ontem não havia sido iniciado essa análise das informações e já tinha gente na imprensa falando o que tinha ou deixava de ter na delação. Pelo visto, a coisa é um pouco mais complexa, pelo que eu conversei com essas fontes, pelo que a gente tem de informação oficial do gabinete do ministro André Mendonça, que eu trouxe aqui para a nossa audiência. Então, a gente vai ter que aguardar um pouquinho mais esses próximos passos. E, mais uma vez, é algo bombástico às portas das eleições deste ano, Panunzio. Exatamente. Se ficar pronto em cima, e se isso for dado publicidade, tem um potencial de mexer, sim, com votos, né? E eu vou mostrar para vocês... Há uma expectativa no STF, Panunzio, de que o gabinete do ministro André Mendonça e o próprio ministro acabem fazendo a homologação desse acordo, talvez só após as eleições. Mas isso, inclusive, está dentro do campo das possibilidades, uma vez que sequer essa delação chegou até o momento na fase de homologação. Então, são cenários que são especulados, nada concreto. Inclusive, mais uma vez, ainda vamos ter início da análise desse conteúdo pela PGR e pela Polícia Federal, que também vai nos dizer bastante coisa. Bom, eu vou mostrar para vocês aqui uma matéria que está na coluna da Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. Ela está dizendo para a gente que o André Mendonça, a defesa do André Mendonça teve ontem um arranca-rabo lá com o ministro André Mendonça, né? E segundo a Mônica Bergamo, que é uma jornalista que tem critérios, né? O ministro André Mendonça acredita que as informações que o Vorcaro já teria se disposto a prestar estão longe daquilo que a PF já sabe, tá? Eu vou ler aqui um trechinho para vocês. O ministro André Mendonça teve discussões ríspidas em termos duros com a defesa do ex-banqueiro Daniel Vorcaro. O magistrado está descontente com as informações já apresentadas à PF e à PGR pelos advogados de Vorcaro. Os anexos foram apresentados nesta quarta-feira às autoridades. Essa informação foi confirmada pelo gabinete, Kleber? Olha, os anexos foram apresentados? Não, né? Então, é isso que tem na nota, que até o momento não há acordo de delação no gabinete para homologação no gabinete do ministro. Então, é isso que a gente tem de informação até o momento. Não chegou essas informações ao gabinete do ministro, conforme diz a nota. Pois essas informações só chegam quando chega a fase de homologação. O Kleber falou com o gabinete do ministro ontem, tá, gente? E a Mônica Bergamo está informando o seguinte: a coluna apurou que Mendonça, relator do processo, acredita que as informações estão distantes do que já foi apurado pela PF em investigações contra o Banco Master. E aqui ela coloca o problema. Ó. Não há, por exemplo, esclarecimento sobre a relação de Vorcaro com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A Amprev, que é a Amapá Previdência, gestora de regime próprio da Previdência do Estado, aplicou 400 milhões de reais em títulos de alto risco do banco. Né? Por que será, hein? Por que será? Por que será que o Vorcaro conseguia, né, esse feromônio que atraía tanta gente importante e tanto dinheiro para a sua espelunca, né? Caso Mendonça não aceite a delação, a defesa pode recorrer à segunda turma do Supremo para, entre outras coisas, pedir a liberação dele. O procurado ministro André Mendonça não retornou os contatos feitos pela coluna. Aí o nosso Kleber deu mais sorte, né? A defesa de Daniel Vorcaro também não retornou as ligações. Como mostrou a Folha, em cada um dos anexos da delação,
deverá tratar de um episódio diferente de irregularidades cometidas pelo ex-banqueiro e por outras pessoas, com detalhes da situação, nomes dos envolvidos e a apresentação por meio de provas, tá? Ele apresentaria também, segundo a Mônica Bergamo, crimes que teria cometido, condutas ilícitas que envolvem terceiros e elencaria provas que poderá apresentar caso o acordo de colaboração seja aceito pelas autoridades. Então é isso. Segundo a Mônica Bergamo, assim foram montados os anexos que, para nós aqui do ICL, o gabinete deste senhor aqui, do ministro André Mendonça, negou que existissem. Né? Nos próximos dias a gente vai saber exatamente qual é a situação, porque tem um protocolo aí, né, Kleber? Exatamente. Enfim, vamos para o Faz segundo... parte do circo de especulações do caso Master ali, que é realmente extremamente problemático, né? Muito bom. Bom, vamos falar sobre o outro assunto do dia, que é a questão do Lula lá nos Estados Unidos, Kleber. Há uma queda de braço aí entre Lula e Trump. Parece que essa queda de braço reside justamente, que será o eixo da conversa, né, nessa questão da qualificação das facções criminosas brasileiras como grupos terroristas, né? E a gente sabe que tem uma confusão que é feita de propósito pelo governo Trump, porque os grupos terroristas classicamente lutam pelo poder, lutam contra o poder instituído e pelo estabelecimento de uma nova relação de poder, né? Só que no caso do Brasil isso não existe. Os traficantes brasileiros estão interessados em ganhar dinheiro, para eles é um negócio, né? Agora, o Partido Democrata lá nos Estados Unidos está ao lado da argumentação brasileira, é o que diz aqui a nossa manchete. Olha, democratas pedem que os Estados Unidos não classifiquem as facções como terroristas em carta. Explica para nós, Kleber. Olha, encabeçado pelo deputado democrata, o James McGovern, junto com outros deputados da bancada democrata no Congresso dos Estados Unidos, redigiu uma carta ao secretário de Estado, Marco Rubio, pedindo para que eles não façam essa classificação de facções terroristas, facções criminosas como organizações terroristas, porque isso é um caminho para que eles possam influir e interferir no processo eleitoral brasileiro. Inclusive, a Carta dos Deputados é um tanto quanto firme e menciona até mesmo o golpe de Estado militar de 1964, mostrando que o histórico de intervenções americanas no Brasil são extremamente ruins e péssimos, e essa carta foi enviada ao secretário de Estado ontem, às vésperas do encontro de Lula e Trump, hoje na Casa Branca. Panunzio. Mais alguma coisa? Muito bom. Vamos aqui para o próximo assunto, Tarcísio de Freitas. Ontem a gente viu aqui numa matéria no Desperta que há uma suspeita de que o governador tenha recebido 25 milhões e 200 mil reais de pessoas que não existem, né, cujos CPFs foram usados para registrar doações, sabe-se lá de quem. E isso gerou consequências que o Kleber vai apresentar para a gente. Um deputado daqui de São Paulo, um deputado estadual de São Paulo, pediu a abertura de uma CPI para investigar o governador. Quem é esse deputado e quais são as alegações dele, Kleber? Isso, o deputado estadual Maurici, do PT de São Paulo, protocolou na Alesp um pedido de CPI para investigar essas doações de campanha do governador Tarcísio de Freitas durante a campanha de 2022, Panunzio. Aproveitando também, só para a gente já encerrar a participação hoje também, tem outras matérias interessantes para a gente ler lá no nosso site também. Eu conversei ontem com o ministro-chefe da AGU, o Jorge Messias, sobre o futuro dele no governo, os próximos passos. O áudio está com problema aí. Melhorou agora? Acabou a nossa velha e boa pilha aí do microfone. Kleber, fala. Então, tem uma conversa minha com o Jorge Messias, ministro-chefe da AGU, sobre o seu futuro no governo Lula e os próximos passos, e também tem uma matéria muito importante sobre as decisões do STF envolvendo penduricalhos e salários fura-teto, também decisões dos ministros Alexandre de Moraes, de Cristiano Zanin, Gilmar Mendes, também sobre esse mesmo assunto, assim como Flávio Dino. E eu recomendo que nossa audiência vá lá no iclnoticias.com.br. Agora, deixa eu falar, não dá, o áudio está muito ruim. Ainda bem que o Kleber já deu o recado dele aqui hoje. Kleber, não dá. A gente volta amanhã para completar essas informações, tá bom? Nosso Até microfone mais. hoje pisou na bola aí. Abração para Tchau. você, Kleber. Obrigado, valeu, viu? Vocês viram, gente, o site do ICL tem muito mais, tá? O Kleber é uma máquina de apurar, como eu falo aqui todo dia, e a apuração dele é sempre muito certeira. Então, vale a pena, você vai lá no nosso site, puxa pelas matérias, você vai sair de lá super bem informado. E já nós vamos ter aqui conosco também a Amanda Miranda. Enquanto a Amanda não chega, eu vou pedir para o Alex confirmar a hora que ela estiver ok aí, eu vou lendo aqui o noticiário do dia para vocês.
Gente, olha só que coisa absurda, olha. Um professor da USP, está aqui na manchete do ICL, disse que Israel deveria cuidar para que a missão da flotilha humanitária, aquelas flotilhas que são promovidas pela Greta Thunberg, né, e das quais participa o Tiago, né, que é o militante brasileiro em prol dos direitos humanos, que sugeriu que devem ser exterminados pelo exército de Israel. É brincadeira? Olha só, ele é diretor acadêmico da organização sionista Stand With Us Brasil. Se chama Samuel Feldberg. Diz que Israel está sendo benevolente. Puxa vida, viu? Deixa eu ler isso aqui para vocês. Professor da Universidade de São Paulo, Samuel Feldberg, também diretor acadêmico da organização Stand With Us Brasil, foi alvo de críticas após declarações sobre ações de Israel em relação a ativistas internacionais. A declaração foi feita ao podcast Levante, no qual Feldberg é co-apresentador junto com Caio Blinder e o Felipe Moura Brasil. Ele disse em tom duro que, sob a responsabilidade dele, garantiria que uma nova tentativa desse tipo seria a última. Nas redes sociais houve muitas críticas ao professor acusado de defender a morte de ativistas. Durante a participação no podcast, ele afirmou considerar extremamente benevolente a postura israelense diante de iniciativas como a chamada Flotilha, missão civil que busca levar ajuda humanitária à faixa de Gaza. Olha só o que esse cara falou. Eu tenho a sensação de que a ação israelense é extremamente benevolente. Se eu fosse o responsável por essa ação, eu garantiria que a próxima vez que uma flotilha como essa partisse de qualquer lugar em direção a Israel seria a última. É um pensamento bem democrático desse professor, não é não? Que absurdo, né? Que absurdo. O post dele deve ter sido retirado do Instagram. Olha só, porque aqui no nosso site não aparece mais o print dessa conversa dele, tá bom? Segundo a nossa matéria aqui, a fala ocorreu no contexto de comentários sobre a interceptação de embarcações em águas internacionais e detenção de ativistas, inclusive do brasileiro Tiago Ávila. Ao perceber a gravidade da declaração, o Caio Blinder disse o seguinte: é exatamente isso que o Tiago quer que você fale. Você está caindo no jogo dele. Foi o que disse aliás, foi o que disse o Caio Blinder a esse professor meio maluco, né? Sorrindo, Felipe Moura Brasil disse: é general linha dura, esse Samuel Feldberg. Queria dar uma lição no pessoal da flotilha. Em seguida, tentou amenizar a situação, afirmando que ninguém aqui está pregando violência nem nada, simplesmente alguma medida que impedisse que esse pessoal voltasse a fazer esse tipo de baderna. Por que uma flotilha pacífica ofende tanto alguém que é declaradamente um sionista com pendores fascistas, como esse professor, a ponto de ele desejar uma ação de extermínio contra essas pessoas? O que ofende tanto assim? Será que é só porque isso revela, né, toda a crueldade do regime que governa Israel? Será que a maldade implícita em comentários como esse criam valores novos para a humanidade? Tipo assim, defesa da vida, defesa da liberdade de expressão, defesa do direito de ir e vir para onde quiser, né? Me estranha muito ver um professor da USP, ainda que membro de uma entidade sionista, ter um raciocínio tão estapafúrdio quanto esse. Deixa eu chamar a Amanda Miranda, que já está prontinha aqui. Ela veio ao programa depois de muito tempo ausente, o pessoal estava sentindo saudade dela. Bom dia, Amanda. Bom dia! Eu estava de olho aqui nas breaking news, por isso que quando eu entrei aqui na tela, eu estava com uma cara meio perdida. Mas bom dia, gente. Estamos aqui já, dia quente, né? Amanda voltando de férias lá na Bahia, né? Tá morena, de sol, apesar da chuvarada lá, né, Amanda? O pessoal tava com muita saudade de você aqui, dizendo: cadê a Amanda? Abandonou, não fala mais com os pobres. Amanda, me conta uma coisa, na sua volta, o que deu aquela investigação sobre a invasão pela polícia do Jorginho Melo do diretório do partido UP? Aquilo terminou? O inquérito acabou? Apontou culpados? Então, Panúzio, o que aconteceu foi que a gente estava diante de uma operação midiática, só para relembrar a nossa audiência aqui, lá em novembro de 2025, a Polícia Civil e a Polícia Militar invadiram a sede de um partido de forma completamente antidemocrática, algo que a gente só via na época da ditadura militar. Realmente um episódio trágico para uma democracia, mas aqui em Santa Catarina a gente sabe que tem uma Constituição paralela.
E ontem, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina simplesmente anulou, numa decisão histórica, unânime, não só a operação, como todas as provas colhidas na operação, as supostas provas, e também o processo criminal que estava em curso em virtude dessa operação. A gente está vendo aí, Panúzio, hoje, né, uma operação grande da Polícia Federal, a Compliance, e a gente não vê essa mediatização, essa operação midiática para mostrar, para expor rivais políticos ou supostos rivais políticos do governo, como aconteceu nesse episódio aqui de Santa Catarina. Fazendo um paralelo, né? A própria decisão do juiz Alexandre Moraes da Rosa, que não é o Xandão, é apenas um homônimo, fala desse tipo de espetacularização das operações policiais, de como elas são usadas politicamente para constrangerem rivais políticos e também para mostrarem, para sinalizarem para a população que qualquer tipo de divergência é perigosa, né? Então a gente tem uma decisão falando sobre pescaria ilegais de provas, como se essa operação tivesse existido para tentar realmente incriminar alguém, para tentar buscar algo, e também fala de relatórios de inteligência produzidos ilegalmente pela Polícia Militar, que não tem a função de produzir relatórios de inteligência. Então, o desdobramento dessa operação chegou aí para a BIM, né, para o órgão de investigação do governo federal, porque a decisão ela é muito sustentada nisso, em vigilância ilegal, em coleta ilegal de provas para constranger inimigos e rivais políticos. É uma decisão histórica, porque a gente sabe que o que a gente está vivendo aqui em Santa Catarina é algo muito emblemático para o Brasil. É um laboratório do bolsonarismo, com uma constituição paralela e com uma série de ilegalidades que, se não forem freadas pela justiça, a exemplo do que aconteceu agora com essa decisão, podem nos levar para um estado de coisas muito típico de um momento de ditadura, e a gente não quer que isso repercuta no Brasil de jeito nenhum. Muito bom. Amanda, cadê o Carluxo, hein? Não se ouve falar mais dele? Desde que ele virou barriga verde, nunca mais se ouviu falar do Carluxo. Me conta o que aconteceu. Estou preocupado com ele, porque afinal de contas ele já temos aí o Bolsonaro fora do jogo, o Flávio que vai perder a eleição para o Lula, né? O Eduardo que está banido da política porque se autoexilou lá fora, e o Carluxo. O que aconteceu com o Carluxo? Então, o Carluxo está aqui, olha, remando. Acho que ele nunca teve que trabalhar tanto na vida, Panúzio, porque ele está sofrendo para entrar aqui em Santa Catarina como um candidato identificado realmente com a direita. O PL local ele tem feito vários movimentos de rejeição ao Carluxo, e agora no dia 9 vai ter um grande evento aqui num local bem badalado de Florianópolis, com o Carlos Bolsonaro, a Carol Detone, o Jorginho Melo e o Flávio Bolsonaro. Está vindo inclusive para assistir o filme do pai dele, aquele filme que pra gente vai ser cômico, né, aqui numa sala de cinema de Florianópolis. Um filme de ficção científica, só tem ET, e ET da pior espécie. E ele vai estar aqui, né, junto com o irmão, Flávio Bolsonaro, e o PL local tem tentado aplacar, né, o acirramento de uma tensão entre a ala que não queria que Carlos Bolsonaro fosse candidato por não ter identificação regional e a ala que quer, né, que o Carlos Bolsonaro alavanque votos do bolsonarismo para o Jorginho Melo e também para essa chapa pura ao Senado. Vai ser um evento que vai mobilizar muito a cidade neste dia 9 de maio. Então a gente está atento aqui para os desdobramentos também, mas a tensão política da chegada dele no estado é permanente e não tem volta. Existe um racha ali que já está dado e consolidado. Ou seja, a coisa não está tão bem parada quanto ele esperaria que tivesse. Os Bolsonaro, acho que é assim, você muda a pessoa de estado, tenta criar uma identidade regional para ela e tudo mais, como se fosse supernatural, você intervir, né, oportunisticamente. Antigamente isso pegava tão mal, sabe? Eu me lembro quando o Sarney, que morava em São Luís do Maranhão, foi candidato a senador pelo Amapá, né, isso causava um rebuliço. Mas hoje em dia, esses movimentos da família Bolsonaro não causam estranhamento nenhum, né? Não, eles querem ter um candidato forte por estado, 2 candidatos fortes por estado para tomarem o Senado. Eles apostaram todas as fichas no Carluxo, mas a verdade é que, por enquanto, o plano deles não está se saindo como eles previam, não. Vamos torcer para que a briga vença e a gente salve aí a democracia e o estado de Santa Catarina dessa representação.
E olha, estava uma briga feia aí entre Júlia Zanata, Carol Detone e tudo mais. Eles já estão compostos, não? Ou essa sessão de cinema, de ficção científica aí pode acabar com cenas de pugilato? É tudo fogo de palha, né? Eles brigaram ali mediaticamente e agora tá todo mundo tentando aplacar os nervos justamente por conta da chegada do Flávio Bolsonaro aqui no dia 9, nesse grande evento. Então tá todo mundo tirando foto junto, posando, sorrindo, e é um jogo de cena. A gente sabe que, na verdade, por dentro do partido existem muitas rachaduras. O que eles mostram pro público é uma tentativa de união, né? De mostrar a unidade dentro do PL, mas na prática a ranhura já está dada e vai ser muito difícil para o Carlos conduzir essa campanha com essa cena aqui de tantos rachas e tantas tensões políticas entre eles, um com um ego maior do que o outro, e essa divisão aí que vai ter uma influência bem grande no processo eleitoral. Deixa eu só te fazer uma última pergunta. E o Espiridião Amin, tá vendo isso tudo como? O Espiridião Amin, ele levantou a bandeira de Santa Catarina, porque ele sabe que a única forma dele conseguir também captar votos do eleitor bolsonarista agora é reforçando a sua identidade catarinense. E ele é nascido e criado aqui. Então, ele tem colocado camisa de Santa Catarina, trazido isso em todas as suas postagens nas redes sociais, tentado criar essa identificação que já é dada, porque realmente ele é um político de uma oligarquia bastante tradicional aqui, mas ele tem usado isso discursivamente para mostrar para o eleitor, para chamar o bairrismo do eleitor, né? Dizer, olha, gente, eu sou catarinense e o Carlos Bolsonaro não, então deixa ele lá e vota em mim. Ele está fazendo essa campanha agora e eu acho que essa deve ser a tônica também da linguagem dele ao longo do processo eleitoral, quando começar de fato, né? Gente, vai ser tão divertido o processo eleitoral lá em Santa Catarina, principalmente se o Carluxo quebrar a cara, né? E eu não posso esconder aqui que eu torço muito por isso, viu, Amanda? Vamos ver qual vai ser o pessoal de Santa Catarina. Tudo bem, eu sei que vocês são reaças pra caramba, mas votar no Carluxo é o fim da picada, sabe? Tem gente melhor do que ele aí no estado de vocês, sabe? Até nessa extrema-direita horrorosa, né? Por favor. É isso aí, Amanda. Olha, então um beijão para você, apareça sempre aqui, tá? Não nos deixe sem você aqui muito tempo mais, porque foi muito terrível passar essas férias suas longuíssimas sem a sua presença aqui no programa, tá bom? Obrigada, gente. Um beijo, bom dia pra gente. Beijão para você. Obrigado, Amanda. Pois é, pessoal, o Carluxo achou que ia ser moleza para ele lá. Não, sou o Bolsonaro, eu chego aqui, boto a minha barraquinha aqui, já monto o acampamento e vou ficando, né? Não é bem assim, tá? O povo catarinense, mesmo sendo reaça como tem seus brios também, né? Então, pessoal de Santa Catarina, por favor, vocês não vão admitir uma interferência desse tamanho, né? Ainda que seja do Bolsonaro ou dos Bolsonaro. Beleza, olha, torcendo abertamente contra um objetivo. Vamos falar agora, pessoal, do Lula lá nos Estados Unidos, que daqui a pouco vai se defrontar com o Trump. O Lula deve ir com o coração na mão para essa audiência, porque não se sabe nunca o que se pode esperar do anfitrião dele lá, né, do Donald Trump, se ele vai tentar reeditar aquela cena de humilhação que 5 vezes já matizaram esses encontros na Casa Branca como encontros extremamente perigosos, né? E, bom, vamos saber qual é a pauta. Aqui no site do ICL, nós temos uma matéria do Jamil Chá dizendo que o Lula vai defender um acordo para atacar o andar de cima do crime. Tudo para que não sejam qualificadas como organizações terroristas essas entidades que abrigam os criminosos do Brasil, né? A matéria diz o seguinte: o governo brasileiro apresentou uma proposta de acordo aos Estados Unidos para atacar o andar de cima do crime organizado com medidas para sufocar os canais de lavagem de dinheiro e financiamento da cúpula do narcotráfico. Essa proposta está na agenda da reunião entre os presidentes Lula e Trump nessa quinta-feira lá em Washington, mas o Brasil não acredita que o entendimento esteja maduro o suficiente para que um acordo seja anunciado já nessa semana. Faltam detalhes nessa história. Além de não estar concluído, o acordo de cooperação e inteligência também precisa passar pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. E para a reunião dessa quinta-feira, o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, o Marco Rubio, não vai estar presente, tá? Não estará lá, o que tem um significado político, apesar da agenda em outros locais do secretário Marco Rubio. Ele já tinha uma viagem programada para visitar o Papa Leão XIV, né? Outro que está às turras com o Donald Trump.
nesse mesmo dia da visita de Lula à Casa Branca, que foi uma visita praticamente improvisada. O presidente Lula embarcou nessa quarta-feira, ele chegou lá ontem à noite, a viagem aconteceu depois que a Casa Branca entrou em contato com o governo brasileiro e propôs que essa reunião acontecesse nesta quinta-feira. Por esse motivo, o Palácio do Planalto acredita que são reduzidas as chances de que Trump tenha provocado essa visita com o intuito de humilhar Lula, como fez lá com o presidente da África do Sul, como fez com presidentes de outros países, né? E especialmente com o Zelensky, que saiu de lá desse tamanhozinho, pequenininho, né? O texto sobre crime organizado foi enviado pelo Brasil em abril, depois de diversas reuniões entre as agências de ambos os países. O combate ao tráfico de armas também faz parte da iniciativa. O centro do acordo é uma maior operação com o setor de inteligência. Mas não há qualquer referência à classificação do PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas, como queriam os Estados Unidos. Uma das mensagens reveladas pelo ICL que o Brasil levará é a de que não existem terroristas no país, mas que está disposto a fazer uma ampla ação contra o crime organizado e ao lado dos Estados Unidos. O Brasil havia, de fato, recebido uma proposta de Trump que citava a possibilidade de que o governo Lula aceitasse receber em suas prisões estrangeiros presos nos Estados Unidos. O Palácio do Planalto rejeitou qualquer acordo nesse sentido. Agora, não é só isso, tá, gente, que vai ser tratado nessa reunião. E também não é só esse o sentido político. Vamos falar primeiro do sentido político, depois a gente fala sobre minérios como terras raras, por exemplo, que são hoje uma grande necessidade estratégica do governo americano. Temos na Folha de São Paulo essa matéria que você vai ver aí. Planalto aposta em reunião com Trump para tentar isolar Flávio e reforçar o papel de Lula. Esse é um sentido secundário, é um ganho secundário que essa viagem pode trazer se for bem sucedida. É o Lula reforçar a sua autoridade aqui depois do desgaste que sofreu com as derrotas da semana passada, né? Tanto a indicação do Jorge Messias quanto também o projeto da dosimetria, aquela anistia disfarçada pela direita brasileira, que vai acabar beneficiando a família Bolsonaro e também quem participou do movimento do 8 de janeiro. A matéria da Folha de São Paulo nos diz o seguinte: o Planalto alimenta a expectativa de que a reunião com Donald Trump sirva para frear a interlocução de aliados do pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro com a Casa Branca. O petista tem uma agenda prevista com o presidente dos Estados Unidos nesta quinta-feira. O cálculo do Planalto é que a reunião entre Lula e Trump ocorre em um momento sensível em que Flávio cresce nas pesquisas. O senador tem nos Estados Unidos dois interlocutores que tentam influenciar os rumos da política externa brasileira, que são o irmão dele, o Eduardo Bolsonaro, e o Paulo Figueiredo, um empresário que fugiu do Brasil para não pagar as dívidas que tem e está lá nos Estados Unidos conspirando contra a institucionalidade brasileira. E segundo a Folha de São Paulo, a expectativa é que o encontro consolide Lula como interlocutor preferencial dos Estados Unidos. A reunião foi marcada após um telefonema de Trump ao presidente brasileiro no final da semana, no qual o americano sugeriu o encontro pessoal essa semana, telefonema que teria terminado com um I love you, Lula. O Pix, como você está vendo aí nessa matéria do G1, está também nos jornais impressos do Grupo Globo, dá conta de que o Pix está como protagonista dessa pauta aí de Trump, porque as empresas americanas que exploram meios de pagamento não se conformam com essa invenção brasileira de um meio de pagamento tão simples, por exemplo, quanto uma mensagem num aplicativo como o WhatsApp, né? Eles querem porque querem intermediar isso que hoje no Brasil é de graça, cobrando comissões pela transação. E eu vou dizer uma coisa para vocês, sabe quanto custa isso nos Estados Unidos? As empresas que operam meios de pagamento lá cobram até 2% de comissão sobre o Pix. Com o Pix de pequeno valor, a cobrança de uma tarifa fixa no começo, por exemplo, $1,99, $2, que é um valor comum no comércio americano. Isso para uma transação pequena, por exemplo, de $10, representa 20% do valor transacionado, só para movimentar esse dinheiro. Então, isso afeta muito mais quem tem transações de pequeno valor, ou seja, pessoas mais pobres, do que pessoas mais ricas. É uma das razões para que essa praga, né, da empresa que vai intermediar algo de que o Brasil não precisa, fique bem distante do nosso Pix aqui, porque esse é de graça
e nós já temos aqui estruturado, implementado e aprovado pela nossa população. O G1 também lembra para a gente aqui de 5 reuniões em que a humilhação deu o tom e foi a pauta, né? Encontros começaram como os de Lula hoje, cheios de expectativa, tá bom? Então tá aqui, olha, o genocídio branco na África do Sul. O Trump usou um vídeo, se eu não me engano, da Gâmbia, sei lá de onde, para provar que na África do Sul fazendeiros brancos são alvo de racismo negro, né, de racismo da população preta que é majoritária lá. E assim, foi uma reunião extremamente constrangedora, né? Cheia de frases como essa: os fazendeiros não são negros, as pessoas estão fugindo da África do Sul para sua própria segurança, suas terras estão sendo confiscadas, em muitos casos elas estão sendo mortas, disse o Trump. Mentiras, né? A um presidente que não tinha como se defender. Por quê? Porque eram alegações tão disparatadas que não havia nem como dar resposta a isso, né? Essa aí, olha, é a primeira ministra do Japão, né? Ela chama Taikashi. Essa foi uma reunião, essa senhora saiu da Casa Branca dizendo que nunca mais iria se encontrar com o presidente Trump. E o pior de todos foi o que aconteceu com o Zelensky, né? Que chegou lá como presidente de um país e foi escorraçado como se fosse um moleque qualquer. São só 3 dos exemplos, são vários que aconteceram lá, e a gente espera que esse espectro fique bem longe do que vai acontecer hoje lá nos Estados Unidos, tá bom? Ainda sobre consequências políticas aqui dos últimos movimentos da semana passada, quem esperava que o Lula fosse usar a mão de ferro e a caneta de que dispõe para tentar botar ordem na casa, principalmente em relação ao comportamento agressivo do Davi Alcolumbre, perca as esperanças. Não faz parte do feitio do Lula, e está aqui na Folha de São Paulo que, olha, ele já mandou restabelecer a relação com o Alcolumbre, tá? E, quer dizer, o Alcolumbre continua com o governo carregado de gente que ele indicou para fazer negócio do tipo desse que a associação, os fundos de pensão lá do Amapá fizeram com relação ao Daniel Vorcaro, tá? É gente o tempo inteiro produzindo negócio para esse senador botar dinheiro no bolso. Mas o Lula não vai fazer nada. Olha só o que nos conta a Folha de São Paulo. O presidente Lula orientou os auxiliares a reatar o diálogo com o presidente do Senado, após as derrotas consecutivas do governo na semana passada e a derrubada do veto petista à lei que reduzia as penas dos golpistas do 8 de janeiro. O primeiro contato do governo com o Alcolumbre se deu por meio de uma reunião do chefe do Senado com o ministro da Defesa, José Múcio, nesta terça, e com o ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, nesta quarta-feira. Os ministros foram recebidos por Alcolumbre na residência oficial do Senado. Interlocutores de Lula afirmam que a sua ordem em relação ao mal-estar com Alcolumbre foi a de seguir a vida. Contrariado com o fato de o petista ter escolhido Messias e não Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado atuou para que o governo não alcançasse os 41 votos necessários para a indicação do seu preferido, que é o advogado Jorge Messias, o advogado-geral da União. E olha, assim, eu falei isso aqui com vocês na semana passada, quando estava a fogueira acontecendo. O Lula despreza o Maquiavel. Ele não sabe cobrar a responsabilidade pelo comportamento de aliados desleais como Hugo Mota e como esse Davi Alcolumbre lá no Senado. E eles, por isso, ficam muito à vontade para fazer todo tipo de sacanagem institucional que podem fazer contra o governo do presidente da República, do qual agora são desafetos declarados, especialmente Davi Alcolumbre. Pessoal, é isso, acabou o programa de hoje. Nós vamos seguir com as informações no N1, daqui a pouco novas informações sobre essa operação que está nas ruas aí, prendendo gente lá no Distrito Federal e também na terra do senador Ciro Nogueira, no Piauí, e eu também estou muito curioso para saber quem são os outros presos, especialmente se o toque-toque-toque da Polícia Federal chegou além do senador Ciro Nogueira também à casa do ex-governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, porque esse continua flanando sobre o assunto. Não foi incomodado por ninguém até agora. Bom dia para vocês. Aliás, não, eu preciso falar. Hoje tá duro aqui porque o ar-condicionado já deixa o ar mais seco do que está. Bandidos de Farda é o nosso documentário, dia 17 de maio, às 20 horas. Né? Nesse QR Code aqui, olha, você já pode pegar o seu convite ou aqui no despertatcl.com.br
tá? Documentário importantíssimo que está gerando muita repercussão lá em Brasília, né? E que merece a sua atenção, porque traz de volta informações que a ditadura brasileira conseguiu esconder em documentos que foram muitas vezes surrupiados, como foram esses que deram origem a essa série, estavam em poder do coronel Ciro Etchegoyen. Pessoal, bom dia para vocês, obrigado pela audiência, a gente volta amanhã às 7 horas. Opa, até a audiência ali, quanto é que foi hoje? 23.613. Muito bom, na frente de todo mundo de novo. Jovem Pan, CNN, Revista Oeste, brigadíssimo pela sua audiência, tá bom? Super prestigiosa para nós. Bom dia, até amanhã, tchau. Um sargento testemunhou um crime terrível. Ao denunciar o que aconteceu, ele se tornou alvo do próprio sistema e depois viveu escondido, protegendo a própria família dos antigos companheiros. Dia 17 de maio, um domingo, estreia o original do ICL, Bandidos de Farda. O novo original do ICL conta crimes inéditos cometidos pela ditadura militar.